possa remover a nossa terra, tirando toda a ambição egoísta, tirando toda a incredulidade, removendo tudo aquilo que está tão calcificado dentro de nós. Só o Senhor para conhecer tão profundamente. Pai, obrigado pela terra do nosso coração, sendo afofada, Pai, removida, mexida, para que quando a Tua palavra chegar, Senhor, ela encontre um ambiente preparado para crescer e ela se desenvolva, Pai, e não ficando uma plantinha amarelada, como fica lá, sem os devidos nutrientes, mas o Senhor é poderoso para fazer brotar dentro de nós a Tua palavra e ela crescer, se desenvolver, Senhor, e dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Nós te damos graças, Senhor, por essa noite de instrução da Tua palavra. No nome de Jesus, nosso coração revirado, revolvida a terra do nosso coração hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos agradecer ao pessoal do louvor, dizer que agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E tudo é para a glória de Deus, amém, meus irmãos? Tudo é para a glória dele. A música, a palavra, você que veio, tudo que a gente fez, tudo que a gente prepara nesse ambiente é para a glória de Deus, amém? Você que trouxe o seu corpo aí para ouvir a palavra de Deus, você, Espírito, eu estou falando com você, Espírito, que está aqui. Você obedeceu a palavra do Senhor, trouxe o seu corpo, né, como sacrifício vivo e agradável diante de Deus, para que ele possa ouvir a palavra do Senhor, que pode mudar a nossa vida. Abra lá a sua Bíblia, já em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim, o Senhor falando conosco nesse dia. Colossenses 2, 6. Diz assim, na minha Bíblia, estou numa versão NVT, diz liberdade e nova vida em Cristo. E agora, no versículo 6 diz assim, e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, todos estão completos. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade.
não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele, por meio de suas juntas e dos seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Amém? Glória a Deus! Cristo nos libertou. Nós fomos libertos para viver em liberdade. E nós vamos aprender que essas regras que se colocam, que a religião tenta colocar em nós, querido, não mexa, não toque, não faça, não isso e não aquilo, não serve para nada no que se refere ao controle da natureza pecaminosa. Elas se deterioram com o uso. E nós vamos aprender o que é que nós devemos perseverar. Nós vamos focar, volte lá para o versículo 6. O que é então que eu devo focar? O que é então que eu devo, segundo Jesus, o que é então que deve ser o meu alvo? Que deve ser o meu instrumento de observação todos os dias? Já que não essas regras, elas não vai. Ai, não pode comer isso, não pode não sei o quê, tem que guardar tal dia. Essas coisas não nos levam a lugar nenhum de acordo com a santidade. Não sou eu que estou dizendo, você acabou de ler na sua Bíblia. Amém, irmãos? Em todas as versões que você quiser, você pode ver a verdade escrita aqui. Ele disse que agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Fala comigo, diga: eu devo continuar a seguir Jesus uma vez que entreguei a vida para Ele. Vocês têm que falar com fé, gente. Cadê você? Diga: eu tenho que continuar a seguir Jesus uma vez que entreguei a minha vida para Ele. Amém, gente? A Bíblia diz: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, Senhor é aquele que tem a palavra final, aquele que é dono, aquele que comprou você. Você era escravo e foi comprado. E o seu dono é Jesus. E o preço, a vida dele, morreu por você. Deu a vida no seu lugar. Então você é de Jesus. Amém? Quem foi aqui que entregou a vida para Jesus dizendo: Ele é Senhor da minha vida? Quem foi? Pois se você entregou, agora você deve seguir Ele. Está escrito aqui: agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele. Nele quem, gente? Em Jesus. As suas raízes. E sobre ele, em cima dele, sobre ele, você vai construir, você vai edificar a sua vida. E edificar é construir. Eu construo a minha vida sobre Cristo. Sobre Cristo. A palavra. O verbo vivo que encarnou e que nasceu aqui no mundo para todo olho conhecê-lo. Jesus, o verbo vivo, o verbo que dá a vida. A palavra. Edifique sobre ele a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Aleluia! Transbordar de gratidão
por tudo que ele fez. Por tudo que ele fez por você. Era eu e você que deveria estar naquela cruz. Era aquele sofrimento que Jesus, você já assistiu o sofrimento de Jesus? Você já assistiu a zombaria, os escárnios, as cuspidas, as chicotadas? Você já assistiu que ele foi pregado numa cruz, que ele enfermou, porque foi jogado nele as doenças, as dores, as enfermidades, as calúnias, as difamações, as zombarias, os risos de escárnio, foi lançado sobre ele. E a Bíblia diz que Deus se alegrou de fazê-lo enfermar, porque botou nele todas as mazelas do mundo, por amor de mim e de você. Porque não queria que eu e você passasse por tudo aquilo. E ele disse que quando você fortalece a sua fé nesta verdade, ele diz que vocês vão transbordar de gratidão. Queridos, nós vamos falar hoje, aprender rapidamente, sobre a confissão da nossa fé naquilo que está escrito para nós. Como é que eu fortaleço a minha fé? Você é da fé? Tá todo mundo aqui é da fé? Se você é da fé, irmão, você precisa fortalecer a sua fé. Ah, mas eu tenho uma fé tão fraca. Pois é hora de fortalecer essa fé, amém? Como é que eu fortaleço a fé, Natália? Aqui está escrito: quando você... então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. Então diga, a minha fé é fortalecida na verdade sobre Jesus. Queridos, a verdade que fortalece a sua fé não é a verdade da sua conta bancária, não é a verdade que estão dizendo na internet, não é a verdade dos jornais, é a verdade do reino de Deus, da palavra que lhe foi ensinada e revelada. É isso que fortalece a sua fé. Como que eu me fortaleço? Eu estou tão fraco na fé. A minha fé está... Não consigo fazer muita coisa porque eu não posso, porque eu não tenho. Pois é, a hora de fortalecer a sua fé é focando os seus olhos na verdade ensinada sobre Jesus. E hoje nós vamos aprender pela palavra de Deus, tendo como base esse versículo que nós estamos lendo agora, o 6 e o 7, mas também considerando toda a palavra de Deus, porque toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é útil para nos corrigir, para nos ensinar, nos edificar na justiça, nos educar segundo o reino de Deus. Toda a Bíblia, toda, ela ensina. As coisas do Antigo Testamento que estão escritas, queridos, elas existem lá para nos servir de instrução, de exemplo. Mas a nossa fé, ela só é edificada sobre o que Cristo fez. Porque no Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo. Um dia ele virá. E quando ele virá, ele vai resolver todas as coisas. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então, aonde é que tem que estar a sua fé? A sua fé tem que estar focada, edificada, construída na palavra de Deus. Parece que as pessoas não se animam muito com a palavra de Deus. A gente vê uma cara de decepção em algumas pessoas quando você diz: foque na palavra, leia a palavra, medite na palavra, declare a palavra. Parece que as pessoas acham que era mais fácil ter algo para realizar. Mas a gente acabou de ler nesse capítulo até o fim que essas coisas que exigem disciplina física rigorosa, não coma, não toque, faça isso, reze não sei quantas vezes, medite não sei quantas vezes, essas coisas, elas exigem disciplina rigorosa, mas ela não tem poder contra a sensualidade e o pecado, e para controlar a nossa natureza pecaminosa. Vocês estão entendendo? O que é que tem poder para nos edificar? Gente, eu vou desligar essa luz, está me incomodando muito, viu? O que é que tem poder para nos edificar? Obrigada. É a palavra de Deus. Repete comigo, diga: a palavra de Deus tem o poder de edificar a minha vida. A
palavra de Deus, querido, só ela tem o poder. As pessoas ainda estão à procura de rituais para realizar. Eu rezo quantas vezes? Eu faço o quê? Que campanha eu devo fazer? Não precisa, você só precisa focar a palavra de Deus. Botar sua atenção na palavra, meditar na palavra, falar a palavra, se agarrar a essa palavra, irmãos. Você acabou de ler isso na sua Bíblia. Olha que versículo poderoso. Diz assim: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Nele quem? Em Cristo Jesus. Se em Cristo habita toda a plenitude de Deus, o que é que eu quero mais? Se eu já tenho Cristo como meu Senhor. Ele disse, se você creu em Jesus para salvar você, se você entregou a sua vida para Jesus, se Ele é o seu Senhor, continue a segui-lo. Continue a seguir Jesus. Como é que eu sigo Jesus, Natália, se eu não estou vendo Ele? Palavra, Bíblia. É a palavra de Deus escrita. Gente, a Bíblia, o que está escrito na Bíblia é Jesus. O mesmo poder que essa palavra tem saindo pela boca de alguém que tem fé, é o mesmo poder que Jesus estava aqui corporalmente e dizia, febre saia, e a febre saía, seja curado, e o homem era curado, enxergue agora, e o cego enxergava. É o mesmo poder. Porque Ele e a sua palavra são um só. Eles não se separam. Deus e a sua palavra não se separam. Ninguém separa a Trindade. Deus está lá no céu e nós estamos aqui na terra. Oh Deus! Não! A palavra está na nossa boca e no nosso coração. Se você crer e falar, ela vai acontecer. Então, se você deve seguir a palavra, o que acontece com quem fala o contrário do que está escrito? O que é que acontece com a vida de uma pessoa que não fala o que está escrito na palavra? Ela não está edificando a sua fé, muito menos a sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá pela fé. E a fé do cristão, ela é baseada no que Cristo fez. Se Cristo disse que para segui-lo, eu tenho que falar as mesmas coisas que Ele, então eu não posso tirar os olhos da palavra. O que você está falando? Na hora que chega o diagnóstico, o problema, a falta, a escassez, a dificuldade. Ah, eu não tenho. Eu não posso. Eu não consigo. Essas não são confissões de fé. Essas são confissões de incredulidade. Só que quem entende essa linguagem é o outro, é o inimigo. Deus, Ele lida com a sua palavra. Se alguém disser, crendo, Ele disse, assim será. Marcos 11, 23 e 24. Em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus deu a instrução para nós. Creia no seu coração e fale com a sua boca, porque é crendo no coração que o homem é justificado e é confessando, falando que ele é declarado justo, santo, salvo. Deus tem essa relação, é a sua parte na obra da redenção e da edificação da fé. Porque você recebe o que Cristo fez e agora você declara. Confessar, no dicionário bíblico, quer dizer, sabe o que? Deixa eu pegar aqui que eu anotei um negócio aqui. A palavra confissão significa fazer uma admissão.
admitir. O suspeito foi preso e ele confessou ser o autor do crime. Ele admitiu, ele confessou. Quando você vê uma manchete, diante de uma tragédia, de uma situação, de um crime que alguém cometeu, prenderam alguns suspeitos e ele confessou ser o autor do ato. Então ele admitiu. Confissão tem a ver com admissão, com você admitir, é verdade. Por isso você precisa prestar atenção. Eu declaro no nome de Jesus o poder de Deus sobre nós hoje. Já que você afofou seu coração, que revolveu a terra para receber a palavra de Deus, eu declaro essa palavra como semente. Ela é semente, ela é derivada da palavra semente. Ela é a semente. E ela vai chegar na boa terra do seu coração. Não resista à palavra de Deus. Quem resiste à palavra de Deus vai sofrer as consequências. Não estou dizendo não é porque eu digo, não, mas porque a Bíblia diz. Se você resiste, o que ele pode fazer? Ah, eu não concordo com isso. Cuidado, porque não sou eu que estou falando. Um monte de gente, ele deu exemplo, vários exemplos. Uma semente foi lançada à beira do caminho, mas aí aconteceu, não deu fruto. Outra semente foi lançada numa terra pedregosa e as circunstâncias daquela situação não deixaram aquela semente frutificar. Outra semente foi lançada num terreno rochoso e aquelas circunstâncias também não deixou a semente crescer e frutificar. Mas teve uma que caiu numa terra boa, afofada. Uma terra revolvida, estava preparada. Senhor, trate comigo, eu quero essa palavra. E a Bíblia diz que ela produziu fruto a 30, a 60, a 100 por um. A palavra de Deus diz que confessar é admitir. Quando você abre a sua boca e diz, eu não posso, você está dizendo uma incredulidade. Porque como cristão, ele morreu no seu lugar, deu a condição dele e tomou a sua condição. Você não pode? Pois agora em mim você pode. Então agora você abre a sua boca e diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, eu não tenho porque eu sou tão pobre, eu não posso ajudar. Eu sinto muito, eu queria ajudar, mas eu não posso. Mas aí você está falando uma incredulidade, porque aquele que salvou você, que é o seu dono, disse que você pode todas as coisas nele. E que você tem. Nele, você tem, você pode e você é. Amém, gente? A palavra de Deus é a confissão que deve sair da boca dos cristãos. Ah, Natália, mas a realidade aí fora é outra. Queridos, quem vive de realidade nunca vai desfrutar o poder de Deus. Ah, mas é uma realidade? Está aqui. Pois é, mas tem outra realidade que é maior do que essa daqui, gente. A realidade espiritual, a realidade do céu. Existe uma realidade espiritual da qual todas as coisas que existem vieram. Tudo que você vê hoje veio do invisível, veio da realidade espiritual maior. Então tem uma realidade maior do que a que você vê. É a realidade da fé. E o que é fé? A certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Hebreus, capítulo 6. 11? Ah, é 11, obrigada. Pelos universitários me ajudando. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Ah, se você vê, não é fé. Ai, meu Deus, deu negativo, agora eu creio. Isso não é fé, irmãos. Não é fé.
você só se alegrar quando dá negativo o teste, ou quando você não é fé, porque você só se alegrou porque você viu. Isso não é fé. A fé é a certeza do que você não vê, mas acredita porque está escrito. Irmão, deixa eu fazer uma diferença, dar uma explicada rapidamente sobre essa questão de você crer o que é a fé. A nova era, a neurolinguística, diz que você tem que pensar positivo, não pense negativo, porque se você pensar negativo, você vai atrair as coisas negativas. Diz ou não diz a neurolinguística? Mas isso aqui não é neurolinguística, nem é neurociência. Sabe por quê? Porque tudo que a neurociência estuda hoje veio da palavra de Deus, da verdade de Deus. Nós baseamos a nossa fé no que está escrito e imutável eternamente. Então não tem essa de pense positivo. As coisas estão desmoronando na minha casa. Ah, mas eu vou pensar positivo. Não está acontecendo, não está acontecendo. Eu não acredito, eu vou abrir os meus olhos e vai estar tudo bem. Isso é balela. Isso é coisas que ensinam por aí. Então, a minha fé deve ser baseada em quê? No que eu vejo escrito na palavra de Deus, que é eterna e imutável. Quando tudo isso se acabar, você sabe que Deus vai pegar os céus e vai enrolar como um tecido. Ele vai pegar a terra, ele vai enrolar como um tapete e vai criar um novo céu e uma nova terra. Tudo isso aqui que você vê vai acabar, vai passar. E ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Agora, a palavra não vai ser enrolada, não vai ser destruída, não vai se acabar. Ela vai ser a palavra eternamente. Então, você tem que focar e construir a sua vida em algo que permanece além disso aqui. Depois que tudo isso acabar, a palavra ainda está lá permanecendo. E você também está lá permanecendo. Porque se você focou a sua palavra, construiu a sua vida sobre ela, você vai estar lá na eternidade junto com ele. Agora, irmão, se você focar a sua vida, se você construir a sua vida só no que você vê, eu temo que você talvez não esteja lá para ver as coisas acontecerem eternamente. Irmão, não estou metendo medo em ninguém, mas a palavra de Deus diz que cuidado para você não perder a sua coroa. Coroa tem a ver com vitória. Deus já nos deu a vitória. Essa história de ficar orando pela vitória vir, irmãos, você já é vitorioso. Jesus disse que você não perca a sua coroa. Eu já te dei coroa. A nossa posição em Apocalipse está dizendo que é lá. João viu a gente lá, no trono. Então a gente não vai perder aquilo que a gente está crendo. A palavra de Deus vai estar lá eternamente. Então, queridos, a sua e a minha confissão tem que ser o que está escrito. Você não baseia a sua vida naquilo que eu não quero. Não, vou fechar os meus olhos para a realidade e vou pensar uma coisa nova. Não, não está existindo, não está acontecendo. Não é assim, irmãos. Vou ensinar para você como é. A nossa confissão tem que estar sobre aquilo que Deus já escreveu. E quando Ele conquistou para nós, olha que coisa forte isso aqui. A confissão, a palavra falada, veja que eu disse, confesse a palavra. Que palavra é, gente? Não é uma palavra mágica do tipo abracadabra. Não, fale a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra com A maiúsculo. Porque não é qualquer palavra, é a palavra. A confissão da palavra falada, ou seja, a palavra falada por alguém que crê, ela confirmando Jesus como Salvador, foi fundamental para recebermos a salvação, não foi? Do mesmo modo, a confissão, a palavra falada, confirmando a nossa fé, é a confiança na graça, nos princípios e nas promessas de Deus, e também é fundamental para vivermos uma vida cristã. Então, o que é que nós devemos confessar, gente? Ele disse, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Gálatas 2:6, você deve segui-lo, falando, confessando. Deixa eu explicar um exemplo para você, dar um exemplo aqui. Quando
me casei com o meu marido, que a gente fez uma aliança, a gente prometeu que era um do outro, que não deveria haver traição, eu tenho que continuar confessando que eu sou dele, que eu sou casada, porque vai que num determinado evento aparece uma situação e eu digo, não sou casada, não tenho aliança. Eu abro a minha boca e digo uma confissão. Aconteceu o quê? Uma traição. Eu traí. A traição não é quando consumo o ato sexual da traição. É quando eu abri a minha boca e disse, não, eu não sou casada. Ou então quando eu permiti que outra coisa ocupasse esse lugar e eu confessasse algo diferente. Então, os princípios e as promessas de Deus, a palavra de Deus escrita, ela deve ser a minha e a sua confissão. Amém em todas as áreas? Na área dos relacionamentos? Sim, a Bíblia fala sobre os relacionamentos. Na área das finanças? Sim, a Bíblia ensina como é que a gente deve falar na área e proceder na área das finanças. A Bíblia ensina como é que nós devemos confessar. A confissão da palavra edifica a nossa fé. Deixa eu te falar, a Bíblia ensina que quando eu e você oramos em línguas estranhas, nós estamos edificando a nós mesmos aqui dentro. Agora, a sua fé, para agir aqui na terra, você precisa de fé. Para avançar, para perseverar, para ficar firme, para não se deixar abater, nós precisamos de fé. E como é que eu construo essa fé? É confessando a palavra de Deus. É acreditando, me agarrando. Você chega numa realidade, aí diz, olha, não é possível por causa disso, disso, disso e disso. Aí você recorre ao elemento fé e diz, mas Deus, o Senhor falou que eu poderia não parar, eu não preciso parar por falta de nada. Se isso que eu preciso para continuar não está sendo liberado, eu acesso a minha fé, que diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Pai, eu creio que essa circunstância vai mudar, que vai aparecer uma oportunidade, que vai acontecer aquilo que eu preciso, porque eu preciso avançar, não vou parar por causa disso. E aí, sabe o que acontece? O poder de Deus se manifesta. E vai trazer para você aquilo que você precisa. Pode ser cura, irmãos. Pode ser recurso. Pode ser porta aberta. Pode ser circunstâncias que estão querendo parar você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é sobre ter uma vida livre de todo tipo de problema, porque aí você teria que já ir para o céu. Mas é não parar por nada. É a sua fé em Cristo não ser motivo de você paralisar. Você conhece alguém que já parou, que não acredita mais na palavra porque aconteceram algumas coisinhas? Se você diz que pode todas as coisas naquele que te fortalece, nada vai te parar. Nenhuma afronta, nenhuma amargura, nenhuma ameaça, porque você vai resolver tudo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você tem tudo o que você precisa. Cura, provisão, preservação. Você tem restauração. Você tem relacionamento restaurado. Você tem casamento reconstruído. Você tem tudo o que você precisa para viver. Ele disse, no que se refere à vida e à piedade, você já tem tudo, porque Cristo te deu. No que se refere à vida aqui na terra, e a fé, que é a vida da piedade, você já tem tudo. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ainda diz, eu não posso, eu não tenho, eu não vou porque eu não consigo, porque eu não faço, você está falando em incredulidade. Tem gente que está matando um leão a cada dia, quando o verdadeiro leão que essa pessoa deveria matar era a sua incredulidade. Está sofrendo porque não crê. Está passando por dificuldade porque não crê. Paralisou porque não crê no que Deus escreveu. Deixou escrito. Porque quando você crê, você diz, isso não vai me parar. Eu não vou retroceder. Eu não vou desistir. Eu passo por cima disso. Se não der para passar por cima, eu dou a volta. Eu contorno. Eu vou por um lado. Eu vou por outro. Mas eu vou porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ai, eu não consigo perdoar porque eu não sei o que acontece. Ei, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Na natureza humana você não consegue.
Mas você não é mais a natureza humana. Nós lemos no versículo que ele nos libertou do domínio da natureza humana. Você agora é um ser espiritual. E no espírito você pode. É só você fortalecer o seu espírito. Onde? Em Cristo. Na palavra, na palavra, na palavra. Não é na força da mente não, irmãos. Eu consigo. Não é isso, gente. No nome de Jesus. Não, eu vou conseguir. Pode falar até morrer. Não vai conseguir, porque o poder está na palavra. Você tem que abrir a sua boca e confessar o versículo que diz que você pode. Se é perdão, ele diz que se você não perdoar as pessoas que te ofenderam, ele também não te perdoa aquilo que você fez contra ele. Então o que é que você vai dizer? Senhor, pelo teu poder eu consigo. Uma vez eu me vi numa situação de dificuldade de perdoar. Mas eu disse, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu faço, eu consigo. Me ajude. E dei o primeiro passo. Eu vou lá falar com a pessoa. Aí fui lá, falei, fulano, você me perdoa? Perdoa, então até logo, tchau. Mas eu tomei a primeira parte, a primeira decisão. Depois os relacionamentos voltaram ao normal, tranquilamente. Crente, nascido de novo, é mais do que vencedor. Não é alguém que está batalhando para ver se vai vencer, não. É mais do que vencedor. É vencedor 2 vezes. Então, irmãos, aquele povo da antiga aliança estão tudo olhando para nós, dizendo o quê? Vocês com o Espírito Santo dentro? A gente na antiga aliança, a gente nem conseguia ter nada. E agora vocês com o Espírito Santo dentro, como não consegue? Nós vamos chegar lá. Se você for conversar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Noé, aquele povo não tinha o Espírito Santo dentro. Aquele que nos ensina, que nos dá capacitação, que diz, você pode, vá porque eu estou contigo, vá porque você vai conseguir. Ele é quem nos ajuda, ele é o nosso ajudador. A confissão da palavra edifica a nossa fé. A fé, queridos, vem pelo ouvir, como a gente gosta de dizer no Verbo da Vida, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Se você precisa que alguém fale para você alguma coisa, está longe do seu ouvido. Mas e que tal você mesmo falar para você? Você fala, entra por aqui, edifica a sua fé. Você fala o versículo, ele entra dentro de você, edifica a sua fé. Vai construindo a sua fé. Daqui a pouco você está forte e você vai estar ministrando para outros. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você falando e entrando aqui no seu ouvido. A fé vem pelo ouvir a palavra a respeito de Cristo, do que Cristo fez. Aleluia! Irmão, não é o que o pastor fez, não é o que fulano fez, não é o que não sei quem fez, acho que eu vou fazer também porque fulano fez assim. Não! Deus tem novidade de vida para você. Ele tem uma instrução diretamente para você. Amém? Então, quando nós confessamos a palavra de Deus, nós estamos crescendo em fé. Lá em 1 João, não abra, não precisa, diz assim, 1 João 5,4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! A nossa fé vence o mundo. O mundo e todas as suas mazelas, o mundo e todas as enfermidades, o mundo e tudo que há no mundo, todo pecado, toda malícia, toda imoralidade, toda sedução. É a nossa fé que vence o mundo. Amém, gente? Você está sendo edificado na sua fé? Irmãos, antes que alguém pense que isso é aquela moda gospel, não é uma moda gospel. Não fica, eu vou pensar positivo. Preste atenção que é sutil. A linha é tênue, fininha. Você vai ouvir gente pregando bem assim, gente, não pense negativo. Não pense negativo. Não pense negativo. Não é disso que eu estou falando. Eu digo, não seja incrédulo. Não fale incredulidade. Não diga que não pode quando você é crente. O povo do mundo pode até pensar positivo. Mas você não precisa pensar positivo porque você tem a palavra. Pense a palavra, fale a palavra, medite na palavra, porque você vai prosperar o seu caminho. Medite na palavra.
Ao invés de ficar pensando positivo, você vai fazer o seguinte: a palavra de Deus diz que você pega o versículo, medita nesse versículo. Ei, um versículo pode levantar você, pode curar você, prosperar você. Um versículo, porque não é o tanto, é o poder que ele tem na crença que você coloca naquele versículo. Um versículo tirou um homem de uma cama inválido, com um diagnóstico de dias para morrer. Todo mundo ao redor dele, planejando o caixão dele, o velório dele, e ele ouvindo, e o Espírito Santo dentro dele. Se você crer e confessar, se você crer no seu coração e não duvidar, assim será. Se você crer que já é curado, você é curado. E ele, eu creio que sou curado, eu creio que sou curado, Jesus me curou. Ele disse que lá na cruz do Calvário ele levou todas as doenças. Se ele levou lá no antigo, se ele já levou, então eu não tenho, então eu sou curado. Se eu sou curado, eu posso me levantar daqui. E ele ficou meditando. Se eu sou curado, eu posso. Se eu sou curado, eu vou me levantar. Se eu sou curado, eu vou viver. Se eu sou curado, porque eu ainda estou aqui na cama. Então ele se levantou e ele viveu 78 anos, ou 60 e tantos anos, sem nunca mais adoecer, irmãos. Por causa de um versículo que ganhou vida. E ele começou a falar. E a mulher do fluxo de sangue, se eu tocar, eu vou ser curado. Se eu tocar, vou ser curado. Se eu tocar, vou ser curado. Eu vou ser curado. Tocou, curou, pronto. É assim que acontece. Mas você precisa primeiro crer. E aí você recebe e depois você vai ver. Não é ver para crer. Porque ver para crer não é fé. Irmãos, no nome de Jesus, que a sua fé seja levantada. Que a sua fé seja edificada. Que a sua fé seja colocada no lugar certo. Na palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para te levantar. Ela levanta os que estão caídos. Ela cura os que estão enfermos. Ela restaura os que estão se perdendo. A palavra de Deus é tudo o que você precisa, porque em Cristo está toda a riqueza da glória de Deus. Aleluia! Amém, irmãos? Então, olha, a confissão que nós ensinamos não pode ir além das promessas de Deus. Não pode ir além das promessas de Deus. Fica nas promessas. Fica com o que está escrito. Ai, não, eu vou fazer além do que está escrito. Não, irmãos, isso é perigoso. Fica com o que está escrito. Se não está escrito, não deve ter a sua atenção. Mas se está escrito, você deve prestar atenção. Irmãos, eu declaro e eu já vejo uma cidade transformada por causa de crentes que decidiram viver e confessar a palavra que crê. Eu tenho que confessar, eu sou de Cristo. Você confessou Jesus um dia na frente de alguém? Pois continue confessando, siga Jesus, siga a palavra, fale a palavra, as pessoas vão achar estranho. Sabe por que muita gente não fala? Porque quando você fala a primeira vez, o diabo te confronta e diz assim: e se não acontecer? Como você vai ficar? Eu sou curado, essa enfermidade não vai permanecer aqui. Aí ele vai dizer, ele vai confrontar na sua mente. Aí o povo retrocede, o povo crente acredita mais no diabo do que no próprio Deus. Porque o diabo sabe que se ele falar, as coisas vão... Ele sabe que a palavra é verdade. Que se eu e você se agarrar com o versículo e disser que vai ser, vai ser. E aí ele quer tirar o seu foco. Creia, querido, se está escrito. Agora você, deixa eu dizer, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Querido, se crente não tem tempo para ler a Bíblia, tem alguma coisa errada aí. Nascido de novo, tem o Espírito Santo dentro e não tem tempo para as coisas de Deus, tem alguma coisa errada. E não é em Deus, porque Deus é perfeito. Porque somos nós que organizamos as nossas prioridades. O que é prioridade para você? Então tire um tempo para isso. Separe um tempo para essas coisas. Você já não é mais escravo. Você agora foi liberto em Cristo Jesus para viver para Ele. Ele comprou a sua vida. Amém? Não precisamos de mais nada. Tudo que você precisa está na palavra.
Tudo que você precisa está aí em Cristo Jesus. Se você tem Cristo, você tem tudo. Você tem saúde, você tem disposição, você tem libertação, você tem recurso, você tem tudo o que precisa. Disposição para viver. Aleluia! No nome de Jesus, irmãos, que nós sejamos diligentes, cuidadosos com aquilo que sai da nossa boca. E nós devemos vigiar a nossa boca. Para não falar incredulidade, porque se você fala incredulidade, quem vai agir é o outro de acordo com o que você falou. Eu estou morrendo de fome. Cuidado, você pode morrer de fome. Eu estou morrendo de raiva. Cuidado, a raiva pode estar te consumindo. E você pode ficar morrendo. Daqui a pouco você está depressivo, síndrome do pânico. Cuidado com o que sai da sua boca. Fale a palavra, não fale incredulidade. Incredulidade é o contrário de crer. Se você é crente, você crê em quê? No jornal? Na medicina? Na economia? Ou na palavra de Deus? Porque quem é crente, que eu saiba, crê na palavra. Agora a gente já não está nem usando mais a designação crente, eu sou crente. Porque crente é qualquer um que crê. Ah, mas eu creio em Deus, então tu é crente? É, tu é crente. Agora, tu é cristão? Cristão é o seguidor de Cristo. É como Cristo. Você segue Cristo. Você fala como Cristo. Você se comporta como Cristo. Seu foco é ser como Cristo. Por isso que eu nem digo mais. Quando eu vejo uma pessoa simpatizante do evangelho, eu digo é crente. Pronto, é crente, crê mesmo. Agora, cristão tem que ser nascido de novo, tem que mudar a forma de pensar, tem que mudar a forma de falar, a forma de se comportar. Porque o nosso comportamento, ele vai seguindo Cristo. Você está aqui na terra para se tornar como Ele, como Cristo. Porque senão, Deus já tinha te levado para o céu. Mas Ele não levou porque Ele tem que levar uma noiva santa, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem pecado, sem mancha. E como é que a gente faz isso? Deixando Ele tratar a gente. A palavra é água que lava a nossa vida. Ele vai lavando, tirando as coisas que não prestam. Você vai se envolver na obra do Senhor e Ele vai tratar com você. Deixe isso, deixe aquilo, pare com essas coisas, sirva mais, se envolva mais, ajude mais, ame mais, tenha paciência. Você tem condições de ter paciência. Porque agora o Espírito está dentro de você e Ele te dá a paciência, a alegria, a paz. Ele te dá, Ele já te deu. Agora a gente exercita. Como? Num ambiente totalmente contrário, você vai estar em paz. Num ambiente confuso, você vai estar tranquilo. Num ambiente de doença, você vai estar saudável. Num ambiente de muita pobreza, você vai ter suficiente para dar para os outros. É isso que o Espírito Santo... Então, se não for assim, a gente fecha as Bíblias, vai para lá, para nossa casa viver do nosso jeito, irmãos. Porque se não for para viver de acordo com a palavra, aí quando Jesus vier, será que Ele vai encontrar fé sobre a terra? Quando Jesus voltar, será que Ele vai encontrar alguém com fé sobre a terra? Porque Ele quer um povo que viva a sua palavra. Ele escreveu, João, manda essa carta para a igreja de Éfeso. Eu vejo as tuas obras, eu sei o que você faz, eu sei tudo o que você faz. Mas sabe de uma coisa? Que eu tenho a favor de você. Você não deixou a minha palavra. Você ficou fiel, você sofreu perseguição, mas você não largou a palavra. Você enfrentou tempos difíceis, mas não saiu incredulidade da sua boca. Você foi afrontado, apertado de todo lado, mas você não falou incredulidade. Você ficou comigo, você ficou com a palavra, e isso você vai ter uma recompensa para você. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, pode ler. Agora, ele diz... Para algumas pessoas eu tenho algo contra você. Você tolera todo tipo de ensino errado por aí. E isso eu vou vir e vou julgar. Jesus disse, eu vou vir e vou julgar. Se você não se consertar, se você anda aceitando todo tipo de ensino e não fica com o ensino de Cristo, Ele disse, eu vou vir e vou julgar. E se você não se arrepender, eu vou remover aquilo que você já tinha. E posso até riscar o livro da vida de alguém.
Está escrito lá, é porque eu não estou indo pela ordem. É porque existem vários critérios lá. Mas isso nos leva a entender que Jesus quer um povo que ande na sua palavra, que creia no que ele disse, que acredite no que ele falou, no que ele conquistou. Se ele conquistou para nós uma vida poderosa, é uma vida poderosa que você tem. Você não é pobrezinho, miserável, você é filho de Deus. Amém, gente? Que o Senhor nos ajude a viver a sua palavra. Que você tenha essa responsabilidade, irmãos. Hoje a minha responsabilidade aqui. De manhã eu recebi essa instrução. Fale para o meu povo. Cuidado com as confissões. Confesse a palavra. Você está perdendo. Você está sendo derrotado pelo que fala. Não é o diabo que está somente te perseguindo, mas você está dando legalidade ao diabo pelo que fala. O que você fala está atraindo as próprias condenações do inferno. O diabo, ele só quer, queridos, que você abra a sua boca e diga o quê? Você leu o que aqui? Que uma confissão é uma admissão. Eu admito, estou doente. Não vou porque estou doente. Não posso porque estou doente. Pronto, você admitiu e agora o diabo tem legalidade para botar a doença e botar mais dificuldade. Só que você é crente, você é de Deus, você é de Jesus e você tinha que combater, resistir a essa situação. Resista ao diabo. Ele disse, achegai-vos a Deus, resista ao diabo e o diabo vai fugir de você. Amém, gente? Então, o Senhor, Ele está prestando atenção ao que sai da boca do seu povo. Ele não perde um minuto sobre nós, cuidando de nós, prestando atenção em nós, o seu povo. Jesus está aqui, Ele passeia aqui entre a igreja. Ele supervisiona a igreja. Ele sabe o que é que está sendo pregado nas igrejas. Ele sabe como é que cada crente está recebendo a palavra dele. Ele sabe, queridos, ele conhece cada coração. Nós não estamos aqui fazendo um espetáculo para atrair pessoas. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. É ela que tem poder para salvar você. É ela que tem poder para levantar você no dia da dificuldade. É só a palavra de Deus. Só ela. Não é o teu vizinho, não é a tua conta, não é o quanto você ganha, não é. É a palavra de Deus a tua solução. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é Jesus a tua resposta, é a tua solução. Jesus é tudo que você precisa. Se você tem Jesus, você tem tudo. Agora se relacione com Ele e extraia dele tudo que você precisa. É fé? É cura? Tem, Ele tem para você. É relacionamento restaurado? Ele tem, extraia dele. No nome de Jesus, receba essa palavra. E seja edificado sobre esta palavra, construindo a sua vida sobre essa palavra. E eu tenho certeza que depois que passar os ventos, as tempestades, as dificuldades, você vai estar lá de pé. E ele disse, você não enganou a si mesmo só ouvindo a palavra, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. Não, é ouvindo e praticando, ouvindo e confessando, ouvindo e falando e meditando e seguindo. Não enganai-vos a vós mesmos, apenas sendo ouvintes da palavra, mas operosos praticantes da palavra. Josué, faça de tudo para você meditar no livro dessa lei de dia e de noite, para que você possa fazer prosperar o seu caminho. Aleluia! Então o seu caminho, quem prospera é você. Meditando na palavra, vivendo a palavra. No nome de Jesus, receba essa palavra. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus. Aqui está, Pai, o teu povo. E o Senhor disse, diga para eles tomar cuidado com as confissões. Diga para eles confessarem a palavra. Diga para eles tomarem cuidado com o que falam. E aqui, Pai, eu estou diante do teu povo e diante da tua presença, fazendo aquilo que o Senhor instruiu no meu espírito hoje de manhã. Eu falei para eles, Pai, que o Senhor possa testificar no coração de cada um deles, para eles vigiarem a boca deles, para eles estudarem a sua palavra, para eles meditarem nos teus versículos, naquilo que está escrito, naquilo que o Senhor conquistou para nós. Ajude-os, Pai. Eu te peço que o Senhor possa ser aquele, porque eu sei que tu já és, Senhor, tudo para nós. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é penetrante, ela vai profundo em nós.
Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que disse que a Tua palavra, ela vai produzir exatamente aquilo que ela foi designada para fazer. E eu declaro, Pai, que eles estarão contagiando a vida de outras pessoas por uma postura reta diante da palavra. Eles vão ouvir as pessoas falarem incredulidade perto deles e eles vão dizer, não, a palavra de Deus diz isso, 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 isso e isso. Eu fico com a palavra de Deus. Oh, Pai, obrigado por um povo diligente, Pai. Obrigado por um povo atento, cuidadoso. Não falando incredulidade, mas falando a palavra. Eu sou curado, eu sou próspero, eu sou santo, eu posso todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Se Ele é o meu pastor, Ele proveu outras vezes, Ele vai prover de novo. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de proclamar as Tuas verdades. No nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Aleluia! Recebe, irmão, recebe e corre com essa palavra. Amanhã é segunda-feira. E nós não somos cristãos de igreja. Nós somos cristãos de uma vida inteira. Amanhã é segunda-feira. Amanhã vai vir situações para você resolver. Amanhã vai vir conta para pagar. Amanhã vai vir coisas para você resolver. E você tem o que você precisa, você tem a palavra. Fique com a palavra, medite na palavra e siga essa palavra, porque eu tenho certeza que no final você vai estar dando glória a Deus, vivendo dessa forma. De outra forma, você não está dando glória a Deus, somente na palavra. Amém? Em nome de Jesus, receba. Eu amo vocês. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom? Ele é bom? Aleluia. Glória a Deus. Você recebeu? Você foi edificado nessa noite? A sua fé foi edificada nessa noite? Você subiu o seu nível de fé nessa noite? Se ainda não foi o suficiente, continua meditando na palavra. Foi falado verdades aqui hoje. Foram faladas verdades. E nós estamos falando isso para que você viva. É para que você viva, irmãos. A nossa finalidade de estar ministrando a palavra e falando essas verdades é para que você viva. O justo viverá da fé. A única coisa que vai fazer você viver é a fé na palavra, é continuar crendo naquilo que está escrito. Amém? E que você possa carregar essa palavra no seu coração. Diga, está escrito. Deus falou, eu acredito. Diga de novo, diga, está escrito. Deus falou, eu acredito. É assim, irmãos, você precisa crer no que Deus já falou na sua palavra. Amém? Glória a Deus. E nós vamos nesse momento, eu queria saber se tem alguém nesse lugar que tem algum pedido de oração. Eu tenho uma direção de orar nessa noite aqui por algo, mas eu quero saber antes se tem alguém aqui que tem algum pedido de oração. Eu quero orar por você. A Natália ministrou, a palavra foi ministrada, mas o poder de Deus está agindo aqui e nós estamos aqui para orar. Ela entregou o púlpito, mas ela está aqui também, ela pode estar orando junto comigo por você. Se você entrou aqui, irmãos, creia no poder de Deus operando nesse lugar, para que você possa sair daqui com algo diferente. Amém? Tem algum pedido de oração? É disponível para você. Mas eu recebi uma inclinação, uma percepção no meu espírito de orar mesmo para você ser liberto de medos. Eu continuo vendo, eu continuo percebendo no espírito que o medo ainda está paralisando pessoas. Que o medo ainda está paralisando pessoas, impedindo de você avançar. Mas o Senhor fala para você nessa noite, agora eu estou falando pelo Espírito, não tenha medo. Eu vou dizer de novo, não tenha medo. Medo não pertence mais a você. Medo não pertence mais a você. Por quê, pastor? Leia o versículo 14 e o versículo 15 do texto que foi lido hoje, de Colossenses 2. E no verso 15, algo aqui muito interessante nessa versão, diz assim: desse modo ele desarmou. Sabe por que você não deve ter mais medo? Porque o seu inimigo está desarmado. Diga, o meu inimigo está desarmado. Sabe, irmão, a única coisa que o inimigo pode meter medo em você é quando ele está com a arma. Mas Jesus desarmou ele. Por conta do preço que ele pagou, a Bíblia diz que ele desarmou ele. E ainda se não fosse o bastante, envergonhou publicamente.
A palavra do Senhor vai garantir que ele está preso. O Senhor colocou ele numa posição debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. O inimigo está desarmado. O inimigo está desarmado. Então hoje ele pode fazer uma ameaça, mas mentindo, porque é o papel dele sempre mentir. Imagina aí alguém que estava te ameaçando. Ele estava dizendo que ele tinha uma arma poderosa na mão dele e que ele podia a qualquer momento matar você. Mas você descobre que ele não tem arma nenhuma. E que além do mais, ele está preso. Como é que você ia agir? Você vai continuar com medo? O inimigo está desarmado. Qualquer ameaça que você tenha recebido. Eu estou falando aqui agora mesmo sobre ameaças, sobre doenças, sobre escassez. Hoje a mensagem do Espírito Santo tem sido essa. É uma das formas que ele ainda usa para tentar nos paralisar. Não vá não, porque se você for, não faça não, porque se você fizer, eu vou lhe pegar. Nós estávamos aqui hoje de manhã numa consagração, irmãos, e quando eu cheguei em casa eu estava compartilhando com a minha esposa. Eu testemunhei aqui de coisas que eu já vivi, é uma verdade. Eu provei e vi. Eu provei e vi. Eu não estou falando de algo que eu ouvi alguém falar. Eu estou falando de algo que eu vivi. Mas enquanto eu estava aqui, o diabo ameaçando. Sabe o que era que ele dizia? Eu vou lhe pegar. Uma hora eu lhe pego. Preso. Ele esqueceu que eu dou crédito à palavra. Eu estou falando, ele está ouvindo. Eu não tenho medo de falar porque eu dou crédito à palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que ele está desarmado. Desarmou os governantes, as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Se você tem sido ameaçado de medo, eu quero dizer para você nessa noite, não tema, irmãos, creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Essas doenças